Bom, nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Temos 10 minutos. Nós paramos em imanência e transcendência. O que é imanência? Imanência é o Deus que está ausente ou presente. Então a imanência é o Deus que está presente, está no nosso meio. Então Deus está conosco. Isso é imanência. E o que é a transcendência? É o Deus que está além, em cima, nos céus. E isso é uma característica bem peculiar que distingue Deus do homem. A palavra imanência, ela vem do latim e traz a ideia de permanecer ou habitar dentro. O termo descreve o envolvimento de Deus com as suas criaturas. Isso aqui é uma característica de Deus. Essa imanência, o Deus que está presente, o Deus que se envolve, o Deus que conhece a nossa história, conhece os nossos dilemas, conhece o nosso coração, é o Deus que está presente. Não é o Deus totalmente ausente da nossa história, que é uma concepção deísta. Ateísta nós já vimos o que significa, né? Que é a negação de Deus. E o homem, para ser um ateu, ele tem que ter muita fé. Por que tem que ter muita fé? Porque quando a gente pensa nas coisas que existem, quando nós pensamos na composição humana, do jeito que ela é, a complexidade do cérebro, a complexidade do olhar, né, do globo ocular, a complexidade da fala, esse ser humano que nós somos, né? É claro que com o tempo vai se gastando, né? Se desgastando. Antigamente, eu quando me acordava, levantava de um salto, ia fazer as coisas. Essa semana eu esqueci da minha idade, e aí, meu amigo, me acordei, levantei, já fui saindo, aí deu uma tontura, eu digo, epa. Aí agora, né, depois de 60, a gente tem que se acordar, sentar, deixar o sangue ser redistribuído, aí levanta e vai. Vocês estão tudo mangando, né? Os mais jovens estão dizendo, é assim, vai ser assim com você também, viu? Estou profetizando. Então, quando você olha essa complexidade do ser humano, irmãos, você admitir que isso é fruto do acaso, você precisa de muita fé para isso, ou não? É claro que para a gente crer no criacionismo, tem que ter uma dosagem de fé, sem dúvida nenhuma. O Deus Criador. Mas é muito mais lógico, é muito mais racional você acreditar que o mundo que existe, as pessoas deste mundo existem, fruto de uma criação, de um Criador inteligente e poderoso. Isso é muito mais racional do que acreditar que todas essas coisas que existem são frutos do acaso. O Sol está numa distância da Terra tão exata que se tivesse mais próximo da Terra seria frio demais, não tinha condições da existência humana aqui no planeta Terra. Se fosse um pouquinho mais distante também não... Perdão. E isso era para ver se vocês estavam prestando atenção. Era. Então, se fosse um pouquinho mais próximo seria quente demais. Isso, aí não teria condições de existência humana. Se fosse um pouquinho mais distante seria frio demais. Então, está numa distância perfeita. E olhe que essas coisas não estão paradas, presas a qualquer coisa. Tem movimento, tem vida, mas está na distância exata que proporciona vida humana. Você acreditar que isso é fruto do acaso, você precisa ter muita fé. E é por isso que a Bíblia diz que diz o louco no seu coração, não há Deus. É loucura dizer que Deus não existe. Agora, o que é o deísmo? O deísmo, ele não chega a negar a existência de Deus. Ele diz, Deus talvez exista, mas se Ele existir, Ele está muito longe, Ele está muito distante. Se Ele criou o homem, Ele criou e deixou o homem jogado à sua própria sorte, às suas próprias decisões.
O Deus deísta é o Deus que não intervém, é um Deus que não se faz presente, é um Deus completamente distante. Mas no teísmo, que é a doutrina que acredita em Deus, e essa é a doutrina que nós acreditamos na existência de um Deus, por todas as evidências que nós podemos ter na natureza e no próprio testemunho da nossa vida e da história da humanidade, porque nos povos mais primitivos, distante de tudo e de todos, em todos eles, há uma consciência de um ser divino, há uma consciência de um ser superior, às vezes da forma mais absurda, né? Como um astro, como um animal ou coisa semelhante, mas há essa compreensão, e essa compreensão, esse sentimento, é uma das evidências da existência de um ser superior. Então, o testemunho das obras criadas, o testemunho da história humana e o nosso testemunho, porque nós podemos dizer que Deus já agiu na nossa vida, não apenas agiu, mas continua agindo. É um Deus que intervém, é um Deus presente, é esse o Deus que nós cremos. Então a imanência traz essa ideia do Deus presente. Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, vamos ler todos. Amém. Veja aí a imanência de Deus. Deus, Ele diz que viu a aflição do seu povo. O Senhor ouviu o clamor do seu povo. O Senhor conhece o sofrimento do seu povo. E por isso Ele desce, Ele age, Ele intervém. O nosso Deus é o Deus que conhece-nos profundamente, mais do que nós mesmos, e Ele age na hora certa. Por que na hora certa? Porque desde o primeiro dia da escravidão do povo de Deus no Egito, Deus já tinha visto, Deus já ouvia, Deus já conhecia, mas Deus agiu 400 anos depois. Eita, 400 anos depois. Porque Deus, pela sua soberania e sabedoria, sempre age na hora certa, mas age. Sobre Jesus, foi profetizado. Jesus diz a palavra: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus deu o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar a humanidade. Então Jesus veio na hora certa. Existem algumas afirmações que a gente faz e que às vezes perde o sentido quando nós olhamos com mais profundidade, né? Jesus, coitadinho, chegou aqui, não tinha lugar nenhum, aí foi para uma manjedoura, e a manjedoura tão simples. Meus amados, Deus já tinha escolhido aquele lugar para Jesus, não teve nada de surpresa não. Ele teria que nascer ali por uma série de razões, de simbolismo e de representações. Tudo no mundo espiritual tem Deus os seus motivos, que às vezes a nossa capacidade mental não compreende. Porque uma das coisas que nós vamos observar também, que Deus, em certo sentido, Ele é incompreensível. E por que em certo sentido? Veja só, o que nós precisamos conhecer sobre Deus, Deus já revelou. Amém? O que nós precisamos saber, o que Deus assim outorgou ao homem conhecer através da natureza, das obras criadas e da sua palavra revelada, né? A natureza, a gente pode ter algumas compreensões sobre os atributos de Deus, mas a natureza não nos conduz à compreensão da redenção na pessoa de Jesus, só através da revelação especial que é a palavra de Deus. Fui claro nesse sentido? Ou eu falei muito ligeiro?
a revelação geral, que é a natureza, através dela nós compreendemos alguns dos atributos de Deus. Por isso o homem é indesculpável. Mas a natureza não nos leva à compreensão e à real necessidade de termos a Jesus como nosso Salvador. Quem vai fazer isso é a revelação especial, que é a palavra de Deus. Então não existe nada por acaso no reino de Deus. Deus tem um propósito. Agora, tem determinadas coisas que a gente não compreende em Deus. Por quê? Porque a nossa mente, ela é limitada. Por mais extraordinária que ela seja, por mais capacidade que o cérebro tenha de armazenamento de informação, de conhecimento, de criatividade, irmãos, as coisas que estão sendo criadas hoje da pessoa não acreditar. Porque são coisas extraordinárias que o homem cria, mas quem deu essa capacidade? Agora, eu vou mais uma vez bater muito no ateísmo mesmo, dá para bater para valer mesmo. Acreditar que isso é fruto do acaso é muita doideira, desculpe. Irmãos, a capacidade humana é extraordinária. Quando a gente pensa na tecnologia, os irmãos já pararam para pensar o que o fenômeno da tecnologia representa para a gente? Eu não sei se eu contei aqui, quando eu era adolescente, conversando com os amigos, aí um chegou e disse assim: ué, tu sabe que nos Estados Unidos tem um telefone sem fio? Eu disse: rapaz, deixa de ser matuto, rapaz, como é que tu vai acreditar num negócio desse? Aí depois eu descobri que o matuto era eu, né? Porque eu imaginava que a voz passava pelo fio, então tinha que ter um fio. Eu assistia o filme Perdidos no Espaço. Quem assistiu esse filme aqui? Vou entregar a voz. Ok. Pense no filme, era ficção científica da mais alta categoria, viu? Perdido no Espaço. Tem uma versão atual, mas não é uma boa não. Boa é a antiga, né? Antiga. Portugal assistiu bastante. Perdia uma. O que me encantava era a tela de comunicação. Ele falava e a pessoa via. Mas que coisa fantástica. Eu ficava impressionado. Hoje você tem isso aqui, um mini computador. O meu menino que está morando fora, eu converso com ele olhando para o sujeito, olhando. E às vezes ele liga, está num lago, está num restaurante chique, tal, aí mostra, aqui, ó, só para fazer inveja. Mas eu vejo ao vivo, irmãos, na hora, e sem custo adicional. É coisa extraordinária. A capacidade humana. Hoje existe um programa chamado inteligência artificial, é o ChatGPT. Os jovens aqui eu acho que vão amar. Eu acho que já sabe mais do que eu sobre o ChatGPT. Os jovens, por favor, que conhecem já o ChatGPT, levanta a mão. Ó, estou dizendo? Tem uns dizendo, eu não sei nem o que é isso. É um programinha, e é gratuito. É um computador, a inteligência artificial. Você conversa com o computador. Você tira qualquer dúvida que você tiver com o computador. O professor amigo nosso, ele pediu para que a inteligência fizesse um texto. E aí a inteligência fez o texto. Ele disse: não, mas eu quero numa linguagem de jovens. O mesmo texto numa linguagem totalmente diferente. Você quer preparar uma aula, você pede o que você quiser. É uma coisa extraordinária, é uma nova revolução tecnológica. Já chegou. Fazer um trabalho. Eu fiz uma pós, aliás, estou fazendo, terminei o módulo. O professor mandou o texto, aí eu joguei no GPT. Aí pedi introdução, desenvolvimento, conclusão e referência biográfica. Deu tudo direitinho. Foi. Mas eu não fiz, eu não mandei assim não, né? Eu dei uma trabalhada. Duas referências bibliográficas de livro em inglês. Eu ia mandar para o cabo ia me perguntar em inglês, eu ia me entregar, né? Eu fiz a minha parte também, mas está prontinho. Pedi uma poesia para a Aninha.
Oxe, na hora cheguei para ela e li a poesia. Para os meus filhos, leu a poesia. Dá tudo, meu irmão, dá tudo. Acabou. Acabou, meus amados. Para a bem da mordomia cristã, para honrar o nosso compromisso, 11h30 nós encerramos. Que Deus abençoe a todos. À noite vamos estar na presença do Senhor, registrando a presença do presbítero Inaldo, e está aqui conosco. Que Deus o abençoe. Deus abençoe a todos.